Olha, vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu, com 23 anos de idade, eu nunca na minha vida presenciei algo tão patético, tão ofensivo, tão ridículo quanto a série Velma do HBO Max. Cara, não dá, isso daí pra mim não dá. Não, quando a Velma ela abre a boca nessa série pra fazer alguma crítica social mirabolante, a vontade que dá é de virar o Homelander. Branca rica privilegiada. Branca rica privilegiada. Mas que também era só mais um burguês privilegiado, capaz de matar alguém só porque tem um pequeno. Agora, cara, eles pegaram anos de franquia do Scooby-Doo e praticamente fizeram uma paródia de mau gosto. Salsicha virou um cara tranquilo que prega paz e amor, né? Se é que vocês me entendem. Daphne, bom, eu não quero comentar sobre a Daphne. E o Fred é uma das coisas mais ofensivas que eu já vi na minha vida, velho. Cara, o Fred, ele sempre foi um dos mais espertos e o cara que fazia os planos na Mistério S.A. Já que ele virou um playboyzinho de condomínio criado pela avó que simplesmente não sabe cortar um prato, uma carne, não sabe almoçar sozinho. Fred, você é um bananão. Cara, você pode até mudar a fórmula, você pode satirizar, pode homenagear a franquia Scooby-Doo, mas se no fim você não tem o mínimo de respeito pela franquia, de nada adianta. E é isso que Velma tentou fazer, velho. ferrou. Essa série Velma nada mais é do que um balde de lacração, só que no final das contas não funcionou. E não é que eu seja contra a representatividade, tá? Só que do jeito ofensivo que a série da Velma fez, não dá, cara. Pegaram a franquia Scooby-Doo, embrulharam assim e jogaram longe. Cara, o Tio Geek aqui simplesmente assistiu a todos os episódios de Velma. E será que eu posso colocar isso no meu currículo como habilidade? Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Meus amigos, se preparem, vocês já sentiram o drama desse ranking, né? Hoje iremos ranquear todas as 14 séries animadas da franquia Scooby-Doo, cara, que pô, é uma franquia que eu amo de paixão, é o meu desenho favorito da vida. Eu cresci com Scooby-Doo, eu fiz amizades que até hoje eu levo pra vida graças a Scooby-Doo, e hoje nós iremos ranquear todas as séries animadas da franquia da pior à melhor. E já comenta embaixo qual a sua favorita, tá? Qual a sua série do Scooby-Doo favorita e aquela que você menos gosta. E por que obviamente é Velma. Ferrou. Hello, my friends, Geek na voz, e que legal Scooby-Doo! Que legal que essa série é uma bosta. Temos aqui essa série que entrou no embalo dos desenhos atuais, onde quanto mais simplista e bobo ele for, melhor. Cara, parece que eles pegaram tudo que o Scooby já fez de bom na franquia e colocaram um filtro besta de Instagram. Só pra vocês terem uma ideia, o Scooby-Doo, ele fala bem menos nessa série, a Daphne é boba e comediante, e temos aqui uma máquina de mistério nova. Cara, tá tudo errado nessa animação do Que Legal Scooby-Doo. Não é tão ofensivo quanto a Velma, mas, mano, tudo errado aqui. Isso é horrível! E nas palavras do produtor, o design dessa série foi pensada para ser mais simplista e ousada para combinar com o tom mais cômico da obra. Pena que essa série do Scooby-Doo passa longe de ser engraçada ou minimamente interessante. Na verdade, todos os personagens aqui ficaram completamente idiotas, velho. Não dá, não dá. Tá me soando, né? Salsicha, Scooby-Doo atrás das pistas, pam, pam. Essa é a única coisa que presta nesse desenho do Scooby-Doo atrás das pistas, não dá. Tá ligado na parada, parceiro? Cara, os executivos da Warner desenvolveram a ideia de uma nova série, só que dessa vez se desvinculando completamente da fórmula anterior do desenho da turma. Ou seja, eles tiraram os monstros e os substituíram por vilões exageradamente maquiavélicos. E além do traço ser o maior problema pra mim, porque claramente é falta de verba, isso daqui é feio demais, mas pelo menos a essência do Scooby e Salsicha, né, que eram os protagonistas da série, ainda eram medrosos, né, mas bem menos atrapalhados do que o comum. E claro, eles retiraram completamente o resto da turma, né? Mesmo que tenham participações pontuais aqui e ali. Cara, essa animação, né? Essa série animada do Salsicha e Scooby atrás das pistas, eu lembro, eu assisti ela quando era moleque, a musiquinha não tem como sair da cabeça, mas na época eu já não curti muito, né? Porque a proposta é completamente diferente, né? Aqui eles têm um tom bem mais aventuresco do que investigativo. E a gente sabe que Scooby-Doo é investigação junto com comédia. E aqui eles foram pro outro caminho, o traço também é muito feio e não dá pra rever hoje em dia. É o tipo de animação que se você for parar pra assistir, você não passa de 10 minutos de desenho. Agora não! E a primeira temporada até que tem alguns episódios bem interessantes, né? Só que a segunda é uma enrolação sem fim que deixa zero saudades, cara. A verdade é essa. Quer dizer, zero saudades não, porque eu lembro da musiquinha da abertura até hoje. É uma das mais legais. Só não é melhor que a musiquinha do que a de novo Scooby-Doo do Simple Plan. Mas aqui, Salsicha, Scooby-Doo atrás, não tem como esquecer. Tá ligado na parada, parceiro? Cara, eu nem sequer sabia da existência dessa série animada até fazer esse roteiro aqui pra vocês. Scooby-Doo e os Olímpicos, olha só. Afinal, temos aqui uma paródia das Olimpíadas com os personagens da Hanna-Barbera, né? Onde eles foram organizados em equipes, cara. Olha só que legal. Só que como Scooby-Doo é tecnicamente a estrela principal, né? Que apresenta o show, acabou que eu trouxe aqui pro nosso ranking. Porque o desenho é basicamente o que ele se propõe a fazer, né? É um crossover gigantesco e divertido dos personagens da Hanna-Barbera com um teor mais infantil e divertido do que as versões anteriores. Ou seja, perto de Velma,
Velma e o Que Legal Scooby-Doo, essa animação parece a 8ª maravilha do mundo. Foi um elogio. Mas é aquela coisa, né? Obviamente eu fiz o dever de casa, eu assisti alguns episódios e aquilo é legalzinho, é divertido pra época. Hoje em dia não dá pra assistir, obviamente, mas comparado a Velma, Que Legal Scooby-Doo, o Salsicha e o Scooby Atrás das Pistas, né? Que era uma proposta bem estranha. Essa animação até que é melhor que todas as outras. Mas aí vocês chegaram a assistir Scooby-Doo Olímpicos? Comenta embaixo que eu gostaria de saber. E quem disse que isso é problema meu? Essa série daqui eu lembro, tá? Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo foi talvez a série mais ambiciosa até agora da franquia, pois Os 13 Fantasmas de Scooby foi lançada novamente uma tentativa desesperada de trazer algo novo pra franquia, só que dessa vez eles expurgaram completamente personagens como Fred e Velma e trouxeram uma nova narrativa e um novo conceito, cara, já que após uma viagem no avião da Daphne, Salsicha e Scooby são enganados, né, por 2 fantasmas para abrirem o baú dos demônios que abrigava 13 fantasmas perigosos, e com isso a dupla, né, acompanhados de Daphne, Vincent Van Gogh, Scooby-Loo e o travesso Film Fan vão atrás dos fantasmas. Impressionante. 3 observações interessantes sobre essa série do Scooby, tá? A primeira e mais notável é a mudança na colorização de alguns elementos, porque a camisa do Salsicha, por exemplo, não é mais verde e sim vermelha, que inclusive sempre que eu lembro dos 13 fantasmas do Scooby, a primeira coisa que vem em mente é a camisa vermelha do Salsicha, porque chama muita atenção, é diferente e praticamente é um crime, né? Você não pode fazer isso. Tá me zoando, né? Segundo, que é o total esquecimento desses personagens secundários, né? Que sinceramente ninguém lembra dessa gente, além do Scooby e o Salsicha. E o terceiro e mais legal é que Os 13 Fantasmas de Scooby foi a primeira série a apresentar ameaças reais, ou seja, fantasmas reais, não apenas pessoas fantasiadas de monstros. Novamente é aquela coisa, tá longe de ser uma das melhores séries da franquia do Scooby-Doo, mas comparado com os Chernobyls que eu citei anteriormente, né, o Que Legal Scooby-Doo, o Velma, Salsicha e Scooby Atrás das Pistas, enfim, comparado a essa turma, isso daqui é a 8ª maravilha do mundo. Mas aí vocês chegaram a assistir essa animação que tinha um Salsicha com a blusa vermelha que não tem como esquecer? Comenta embaixo. Obrigado. Marcando a primeira encarnação da franquia a ser exibida pela ABC, né, após a saída do CBS, o show do Scooby-Doo foi lançado em 1976 e foi aqui que começou a marcar a falta de ideias criativas, cara. Porque após a série anterior, né, que foi a dos convidados, ter sido bem recebida, só que ela alterou bastante a fórmula clássica da equipe de fazer seus mistérios. Porém, a ideia com esse novo desenho, né, que é o show do Scooby-Doo, era sair dos crossovers e voltar ao estilo clássico, velho. Só que o problema é o que eu disse, a falta de originalidade dos roteiristas e produtores bateu na porta da franquia. Eles simplesmente não tinham mais o que fazer a respeito de Scooby-Doo. Eles ficaram só reciclando ideias. Não, isso é mentira. Porque o que acontecia é que nesse novo desenho, eles pegavam as premissas de episódios anteriores e replicavam nesse novo desenho em novo formato. O máximo que eles faziam de diferente era uma roupagem, né? Porque era praticamente a mesma coisa, cara. Se tu pega o clássico Scooby-Doo, Cadê Você? Lá de 69, né? Que foi o primeiro desenho. Você percebe que várias das ideias daquela série foi replicada no show do Scooby-Doo. Não gostei. Isso tudo fora as tretas de bastidores, né, divergências criativas com roteiristas, com produtores, né, teve uma ou outra confusão também, mas no geral era uma série até que divertida. Novamente, comparado com todas as outras que eu citei anteriormente, essa daqui eu acho que fica um pouco à frente, mas que é um pouco esquecível, ela é. Mas e aí, vocês se lembram dessa série do Scooby? O show do Scooby-Doo? Comenta embaixo que eu gostaria de saber quem é das antigas aí. Temos aqui Scooby-Doo e Scooby-Loo. Velho, esse último, né, o Scooby-Loo, antigamente, né, nas animações, ele era um personagem até que interessante. Ele era engraçado, era carismático, só que o problema é o que aconteceu depois, né, com os live actions. E aí o Scooby-Loo ficou insuportável. Cara, pra quem já assistiu os live actions de Scooby-Doo, né, principalmente aquele da Ilha do Espanto, velho, o Scooby-Loo não dá, gente. Aquilo dali dá vontade de pegar o Scooby-Loo, chutar ele de hoje até amanhã, igual a Rochelle. Tá me zoando, né? Porém, lá no final dos anos 70, né, a fórmula estava se desgastando, cara, e a equipe da Hanna-Barbera percebia esse cansaço dos fãs com o Scooby-Doo. Ou seja, na época, as coisas não andavam favoráveis para a franquia, sendo até mesmo ameaçada de cancelamento completo pela emissora. E foi assim, né, que na tentativa de trazer algo novo, surge Scooby-Doo e Scooby-Loo, lançado em 79 com um programa de meia hora de duração. E apesar do Scooby-Loo ser a grande novidade, né, que eu lembro que quando eu era criança eu achava que o Scooby-Loo era o filho do Scooby-Doo, mas aqui outra grande surpresa foi o total extermínio de Daphne, Fred e Velma, né? Eles apareciam em um ou outro episódio, mas aqui no geral era só Scooby-Doo, Scooby-Loo e Salsicha. Não gostei. Porém, o desenho apresentava uma premissa semelhante à série anterior, mas dessa vez com foco em Salsicha, Scooby e Scooby-Loo, né? Resolvendo casos por acaso ou coincidentemente quando estão nos locais. Velho, o desenho até que foi bem sucedido, porém o personagem Scooby-Loo ganhou uma massa de haters na época por causa do seu comportamento
comportamento irritante e temperamental, o que eu não acho verdade, tá? Novamente aquilo que eu disse pra vocês, antigamente, tá? Nas séries animadas antigas do Scooby, o personagem do Scooby-Doo, eu achava ele demais, sabe? Eu achava muito engraçado, ele tinha umas tiradas geniais. Quando eu era moleque eu queria muito ter o brinquedo do Scooby-Doo, só que o problema é depois, é com o passar dos anos, com os live actions, e aí não dá, Scooby-Doo não dá. Tá ligado na parada, parceiro? Eu queria ver uma corrida a 80 km por hora. De um lado, Scooby-Doo dos live actions e aqui a série Velma. Eu quero ver quem ganha. Vai, tá, os dois pega, dá uma mão, vai pra miséria. Rapaz, tá certo isso. E não tem a série do Scooby-Doo e Scooby-Loo, que o Tio Geek citou aqui anteriormente? Então, a gente tem a continuação dessa série, que são os novos mistérios de Scooby-Doo e Scooby-Loo, que é uma melhorada do que a gente viu antes. A série teve uma continuidade mantendo basicamente o mesmo formato da série anterior, né? Mudando praticamente nada, velho. A não ser pelo retorno da Daphne em alguns episódios da série e que a série recebeu um orçamento menor do que na anterior, o que ocasionou em alguns problemas perceptíveis na animação, né? Isso é horrível! E cara, é o que eu disse anteriormente, apesar do traço, da qualidade da animação em si, ela ser um pouco inferior em relação à série anterior, muito por conta de questões de orçamento, né, que foi menor e tudo mais, só que as histórias dessa nova animação, eu gosto bem mais delas do que da outra, velho. Sendo que finalmente marcou o retorno da turma do Scooby, aqui agora eles apareceram em mais episódios, cara. Após 4 anos no ostracismo, finalmente Fred e Velma retornaram juntamente com a Daphne. Aí finalmente a turma tá completa e as histórias são bem mais legais. Impressionante. Mas e aí, vocês lembram dessas séries animadas do Scooby junto com o Scooby-Doo? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Mano, eu tô muito feliz que tô falando de Scooby-Doo aqui no canal. Eu amo esse bicho aqui, ó. Em 1972 surgiam os novos filmes de Scooby-Doo, que era um desenho do Scooby onde eles traziam convidados especiais pra resolver os mistérios, cara. Olha só que legal. Como foi o caso do Batman, velho. Quem não lembra do Batman e Robin? Apareceu o Coringa, o Pinguim. Caramba! Santa confusão! Não são o Coringa e o Pinguim. Puxa! Olha, são Batman e Robin. Só que aí, anos após, rolou uma versão mais moderna desse desenho que era tão interessante quanto o Scooby-Doo e os Convidados. Ou seja, a série ela também traz a gangue resolvendo mistérios enquanto são auxiliados por celebridades e personagens fictícios. Ou seja, rolou crossover com personagens da DC, com personagens históricos como Abraham Lincoln, tivemos o Batman de novo, Sherlock Holmes, Mulher Maravilha. Mano, é um desenho bem legal. Obrigado. Ou seja, a mesma proposta da série das antigas, né? Eles trazem a turma resolvendo os mistérios, só que dessa vez eles têm a ajuda de alguns personagens conhecidos, né? Algumas celebridades do mundo real, como é o caso do Abraham Lincoln, o Sherlock Holmes. Aí nos fictícios, né, tem crossovers com personagens da DC, como é o Batman novamente que aparece, a Mulher Maravilha. Mano, tem uma galera legal aqui. Ele de fato volta ao formato de design mais nostálgico e visualmente retrô, sendo um reboot de os novos filmes, né? Deixando de lado os traços exagerados do anterior. E embora o desenho não tenha muito mistério e provavelmente não ofereça muita novidade em seu enredo, porém ele diverte trazendo personagens famosos pra contracenarem com a turma, velho. Pô, nunca é chato você ver o Batman e a Mulher Maravilha junto com o Scooby, né, velho? Chato é você assistir Velma. Rapaz, tá certo isso. Eu acho ele um ótimo desenho, os episódios são bem legais, o visual pra mim é uma das coisas que mais chamam a atenção, né? Esse visual mais retrô, que lembra muito o traço do Que Há de Novo Scooby-Doo, né? Que eu já adianto pra vocês que é uma das minhas séries favoritas da franquia. E eu gosto, cara. É uma série que talvez a maioria das pessoas não tenham assistido, ela é um pouco esquecível, mas eu até que curto. Mas comenta embaixo se vocês chegaram a assistir essa versão moderna. Vai, eu quero saber quem assistiu aí. Novamente produzida pela Hanna-Barbera, a turma do Scooby volta para uma nova narrativa e mudanças significativas na fórmula clássica. Ou seja, temos aqui o que eu acabei de citar, né, velho? Os novos filmes de Scooby-Doo. Agora, por que o nome dessa série se chama Os Novos Filmes de Scooby-Doo, sendo que é uma série animada do Scooby-Doo? Eu não faço a menor ideia. É, só bagunça. E cara, essa foi a segunda série da história da franquia Scooby-Doo, porque a primeira foi o clássico Scooby-Doo Cadê Você, de 69. Essa foi a segunda já. Começando pela duração, que dobrou em cada episódio, e o mais importante é que o desenho adotou um formato rotativo de participações, ou seja, ele sempre apresentava algum personagem popular da cultura pop. Então, pô, a gente teve o Scooby com a família Addams, os Três Patetas e até celebridades reais da época, né, como Dick Van Dyke e a Sandy Duncan. Ou seja, era uma proposta totalmente diferente, sendo que cada participante ajudava a Mistério S.A. nas resoluções dos casos, velho. Era muito legal. Inclusive, foi nessa série animada que tivemos a tão icônica participação de Batman e Robin, velho. Isso daí é demais, velho. Caramba! Santa confusão! Não são o Coringa e o Pinguim. Puxa! Olha, são Batman e Robin. Pintou um mistério na cidade.
É só chamarem este cão, Scooby. Isso daí é infância, gente. Isso é nostalgia. E olha uma curiosidade. Esse desenho, ele é muito antigo. Ele é de 1988. E você assistia isso na sua infância. Não, eu confesso pra vocês que eu fico meio triste, velho, de imaginar que as crianças hoje em dia não estão crescendo assistindo Scooby-Doo. Estão crescendo com Baby Shark. Não dá. Isso é horrível. Cara, em 1988, né, que é o ano de lançamento dessa série animada, estava em moda a baby ficção, né, que é transformar personagens conhecidos em crianças ou bebês. E nesse meio surgiu o Pequeno Scooby-Doo, velho. Esse é, sem sombra de dúvidas, cara, um dos desenhos preferidos dos fãs. Afinal, eles trouxeram de volta uma premissa raiz, né, de investigações e mistérios em um formato de casos da semana com pessoas fantasiadas de monstros. Ou seja, de fato, era uma série pensada exclusivamente nas crianças, né, não os personagens, né, eles eram praticamente bebês, mas, cara, era muito legal, era muito divertido, adorava as músicas, adorava os mistérios, mas era tudo divertidinho, tudo fofinho. Eles conseguiram fazer uma versão criança do Scooby e ficou maravilhoso. Velho, o tanto de DVD que eu tinha dessa série é brincadeira, eu comprava direto na feira quando eu morava no interior. Obrigado. O desenho se afastava do estilo que o popularizou e trouxe um tom mais cômico e caricato, né, cara? E, mano, foi um baita acerto. A animação tinha boas piadas, a adaptação seguia fiel e os personagens basicamente continuavam com as mesmas personalidades. Então o Fred era super confiante e sempre exagerado em suas hipóteses de resolver o mistério, e ele sempre culpava o coitado do Ruivo, né, o Harry, que era o melhor personagem dessa série disparado. A Daphne era uma maníaca por moda e também era riquinha, né, que sempre tinha aquela participação do mordomo para poder ajudá-los nos casos. Velma manteve sua inteligência e agora trazendo mais tecnologia com ela. E Salsicha e Scooby, eu nem preciso dizer muita coisa, né, eles continuavam sendo Salsicha e o Scooby. Que lindo, cara! E a proposta desse desenho, como eu disse, era maravilhoso, né? Porque eram basicamente os mesmos personagens com as mesmas personalidades, só que em formato de crianças. Ou seja, era pra mostrar que desde gurizinhos eles já eram desse jeito, né? Na verdade, é uma reimaginação de como seria a turma do Scooby durante a infância, porque em teoria eles não se conheceram na infância, né? Só foram se conhecer depois, na fase jovem, adulta e tal. Mas esse desenho era maravilhoso, o Pequeno Scooby-Doo, Scooby-Doo, Rapaz, tá certo isso? Cara, eu acho que não existe nenhuma outra série animada da franquia Scooby-Doo que tenha um visual e uma trama tão atraentes quanto Scooby-Doo Mistério S.A. Ixi, polêmica. Daphne, você é tão perfeita. É tão bonitinho. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Cara, essa série animada aqui, Mistério S.A., ela poderia facilmente estar em primeiro lugar. E eu acho que ela tá em primeiro no ranking de muitos por aí. Só que é aquela coisa, né? O tio Geek aqui de 10 anos de idade, de 8 anos, não vai permitir que isso aconteça hoje, né? Porque tem duas outras animações que eu não consigo colocar elas em terceiro ou quarto lugar. Não dá. Porém, Mistério S.A. respeita a série original e reinventa a franquia. E, cara, o desenho é uma grande homenagem a vários elementos clássicos da franquia. É uma abordagem irônica da fórmula, com tecnologia, cenários bem mais bizarros, né, que compõem a trama de cada vilão. E os vilões aqui não são mascarados não, tá? E sim monstros de verdade, sendo que todas as peças se encaixam no final da série. Ou seja, não são episódios esporádicos que não conversam um com o outro. Por isso que a trama desse desenho é sensacional. O desenho também apresenta uma abordagem serial, né, dos arcos da história em cada episódio, sendo que o tom aqui, e isso era o que mais me chamava a atenção na época, cara, é muito tenso, é muito denso, velho, é sombrio demais. Esse desenho daqui, eu não sei se todas as crianças podem assistir não, tá? Tá me zoando, né? Fora também que Mistério S.A. apresenta vários arcos de histórias de personagens trazendo conflitos internos. Então, pô, moralidade, exploração de romances adolescentes, só que tudo isso bem trabalhado de forma orgânica e bem feita, velho. E essa animação também é a mais inclusiva da história do Scooby, tá? Tirando o Velma, porque Velma é uma pura lacração, mas isso daqui, quem assistiu lembra aí daquela passagem do Scooby, hein? Pra mim, esse tal de Baylor Hotner, ele é muito... Gostoso. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mas e aí, o que vocês acham a respeito de Scooby-Doo Mistério S.A.? Será que o tio Geek exagerou colocando ele em terceiro lugar, sendo que ele poderia estar em segundo ou até em primeiro? Será que de fato tem a melhor trama, a melhor história da franquia Scooby-Doo? Comenta embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Temos aqui o clássico, o Raiz, aquela série lá de 1969 que consegue ser melhor que Velma, que é de 2023. Ferrou. Cara, eu acho que Velma deveria ser sinônimo de ofensa, tá ligado? Tipo, quando você estiver brigando com seu amigo, né, e xingar ele, você diz assim, ó, vá pra casa da Velma, vá pra Velma,
Seu Velma, é uma ofensa. Você é um bananão. Acontece que essa animação de 69 foi desenvolvida como uma resposta aos apelos de um programa não violento nas manhãs de sábados da CBS, né? Já que as séries de super-heróis na época tinham um nível de violência maior do que o esperado. Tanto é que os primeiros rascunhos do desenho eram da turma ser um grupo musical que viajava pelo país numa van, mas o programa passou por muitas reescritas até chegarmos no resultado que a gente conhece hoje, pô. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. E cara, a essência da história e dos personagens estavam presentes em todos os episódios. Trama simples, personagens bem definidos com cada um tendo suas características, resoluções simples, vilões que se tornariam icônicos, né, como o Cavaleiro Negro, o Mineiro de 49, o Salsicha Maconheiro, a Velma Lésbica, a Daphne e Fred saindo de cena pra fazer coisas obscenas. Não, tô brincando, né, essa última parte aí, mas é o iceberg do Scooby-Doo, diz que é isso aí, né, mas... Agora não. Ou seja, mal sabia a Hanna-Barbera que em 1969 estava indo ao ar um dos desenhos mais revolucionários da história e que ditou tendências depois dessa época. Mano, os desenhos que vieram a seguir, principalmente envolvendo turmas, é muito inspirado no Scooby-Doo. Cadê você? Mas e aí, vocês chegaram a assistir essa animação que tem pouquíssimos episódios, tá? Se eu não me engano, só tem uma temporada com 25 ou 26 episódios. Eu já assisti todos. Tem um vídeo do Clark, inclusive, né? O meu grande amigo, que ele fez resumindo toda essa série. Vão lá assistir que tá muito legal e comentem embaixo se vocês gostariam que o Tio Geek um dia fizesse um especial contando a história desse desenho do Scooby-Doo Cadê Você? Ou então do Mistério S.A., ou então desse próximo que vem agora, mas comentei. E em primeiríssimo lugar, gente, me desculpe, mas não dá. Aí você mexe com a minha infância, porque temos aqui o meu desenho favorito da vida. Não é que eu acho que é o melhor desenho, a melhor série animada da história da franquia do Scooby, não. É simplesmente o desenho que mais marcou a minha vida, que eu mais assisti. O que há de novo Scooby-Doo? Cara, pra vocês terem uma ideia, eu tenho amigos hoje que eu levo pro resto da vida que eu conheci na época graças a esse desenho, graças ao que há de novo Scooby-Doo. Isso daqui é muito especial pra mim, gente. Cara, além da qualidade impecável dessa série animada, do traço, do roteiro, das tramas simples, dos personagens, mas é uma animação muito especial pra mim. E outra coisa indiscutível também é que essa série tem a melhor música de abertura da história da franquia. O Watch Scooby-Doo do Simple Plan, mano, simplesmente se você era criança e não gritava e saía tocando uma guitarra imaginária na hora que chegava a abertura, é porque você não teve infância. E o que eles fizeram aqui foi um retorno às origens, né? Eles se basearam na série clássica de 69, só que dessa vez adaptando os personagens e os elementos pra era moderna, velho. E cara, isso foi um frescor enorme pra franquia Scooby-Doo na época, porque antes de O Que Há de Novo Scooby-Doo, a franquia vinha de animações bem duvidosas e bem infantis, né? E aí chegou O Que Há de Novo Scooby-Doo e honrou as raízes dos personagens. O maluco é brabo. E cara, essa série trouxe algo pra franquia do Scooby-Doo que há muito tempo a gente não via com os desenhos do Scooby. Que era o quê? Novos mistérios, novos casos, novos monstros, ou seja, eles não reciclavam as histórias antigas. Aqui era tudo novidade, velho. Só que dessa vez acompanhados da tecnologia da época e também com trilhas sonoras reformuladas, trazendo uma gama vasta de músicas populares, velho. Sendo que a série também ficou marcada por apresentar culturas diferentes em cada país que eles visitavam nos episódios, trazendo uma expansão bem mais representativa para a franquia pela primeiríssima vez, velho. E segundo pesquisas do IMDTG, tá? Muito importante, cara, 90% das crianças que assistiam essa época de ouro da Cartoon Network se tornaram jovens adultos muito felizes. E IMDTG, imaginação do Tio Geek. Tá ligado na parada, parceiro? Mas e vocês, meus amigos, concordam com o ranking do Tio Geek? Tem alguma loucura que eu cometi aqui ou então você trocaria de lugar? Cara, comenta embaixo qual a sua série favorita do Scooby e aquela que você menos gosta, tá? Porque eu vou ler e responder todo mundo. Estou vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão, cara, clica nele que foi outro ranking, esse tá bem legal. Aqui também tem outros dois, vai lá. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, tá mega importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou. E fui! O Watch Scooby-Doo.